Buenos dias! Vamos ler a palavra de Deus nessa segunda-feira linda, maravilhosa, abençoada que o Senhor, o nosso Deus, nos dá para viver. Hoje nós vamos iniciar o segundo livro das Crônicas e vai ser uma leitura poderosa. Vamos começar com sabedoria de Salomão, construção do templo e por aí vai. Vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe nessa semana. Que seja poderosa para você. Não perca o devocional de hoje que eu coloquei aqui no canal. Está na sequência desse vídeo. Ele está lindo, ele está poderoso. É uma palavra profética para a semana. Vá assisti-lo também. Mais do que isso, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com alguém essa leitura bíblica e vamos juntos alimentar a nossa alma em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma ótima semana e vamos à nossa leitura. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Salomão pede sabedoria. Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze, feito por Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, estava ali em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram neste local para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: "Peça o que quiser e eu lhe darei." Salomão respondeu a Deus: "Tu mostraste grande amor leal a meu pai Davi e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor, cumpra a promessa que fizeste a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me força, sabedoria e conhecimento, para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este povo tão grande?" Deus disse a Salomão: "Uma vez que esse é o seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual o fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve, nem jamais terá." Então Salomão voltou da tenda do encontro, no lugar de culto em Gibeon, para Jerusalém, e reinou sobre todo o Israel. Salomão juntou muitos carros de guerra e cavalos, possuía 1400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto de Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos hititas e aos reis da Síria. Segundo livro das Crônicas, capítulo 2. Salomão resolveu construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si próprio. Convocou 70.000 carregadores, 80.000 homens para cortarem pedras na região montanhosa e 3.600 chefes para supervisionarem as obras. Salomão enviou a seguinte mensagem a Hirão, rei de Tiro: "Peço que me forneça madeira de cedro, como fez com meu pai, Davi, quando ele construiu seu palácio. Estou para construir um templo em honra ao nome do nosso Deus, o meu Deus."
Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele, para apresentar os pães da presença e para oferecer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados e nas luas novas e nas festas fixas, estabelecidas pelo Senhor o nosso Deus. Ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. O templo que vou construir será imponente, pois nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Portanto, envie-me um mestre, artífice, competente, que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, com tecido púrpura, vermelho e azul, que seja habilidoso para fazer entalhes e que trabalhe com os artífices de Judá e Jerusalém, que meu pai Davi escolheu. Mande-me também madeira de cedro, cipreste e sândalo do Líbano, pois sei que ninguém no Líbano corta madeira como os seus servos. Enviarei meus servos para ajudá-los. Será necessária muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e imponente. Como pagamento a seus cortadores de madeira, enviarei 20.000 cestos grandes de trigo batido, 20.000 cestos grandes de cevada, 20.000 tonéis de vinho e 20.000 tonéis de azeite. Hirão, rei de Tiro, enviou esta resposta a Salomão: O Senhor ama seu povo, por isso o fez rei sobre ele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra. Ele deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e entendimento, e que construirá um templo para o Senhor, um palácio para si próprio. Envio-lhe Hurão-Abi, mestre artífice muito talentoso. Sua mãe é da tribo de Dan, em Israel, e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, e também com pedra, madeira, tecido púrpura, vermelho e azul e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der. Ele trabalhará com seus artífices e com os homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. Agora envie o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, conforme meu senhor mencionou. Cortaremos toda a madeira necessária das montanhas do Líbano, colocaremos as toras em balsas e as faremos flutuar ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jope. Dali você as transportará até Jerusalém. Salomão fez um censo de todos os estrangeiros da terra de Israel, como o censo que seu pai Davi havia feito, e descobriu que eram 153.600. Designou 70.000 deles como carregadores, 80.000 como cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 como chefes para supervisionar a obra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 3. Salomão constrói o templo. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no segundo dia do segundo mês do 4º ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus, construído por Salomão, tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, conforme a medida antiga. A sala de entrada na frente do templo possuía 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro. Cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste, revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e de correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes,
as paredes e as portas do templo, e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em forma de querubins e as revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava a parede do templo. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo, na entrada do lugar santíssimo. Ou melhor, portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo, fez 2 colunas, cada uma com 8,1 metro de altura e com um capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às correntes. Depois levantou as 2 colunas na frente do templo, uma ao sul da entrada e outra ao norte. Chamou a coluna ao sul de Jaquim e a coluna ao norte de Boaz.